3. Seis. 3, 6. Está dando um ruidinho aqui, não sei o que é. Amém. 3, 6. Porque, todos chegamos? Porque eu, o Senhor, poxa, não chegamos. Eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? E Deus responde, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todos juntos no 12. Todas as nações vos chamarão o quê? Felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos por essa palavra, Senhor, que é bênção para as nossas vidas. Eu entrego, Senhor, cada ouvinte, que cada coração se abra agora, que todos os preconceitos caiam por terra e que tu possas falar em espírito a cada um de nós, para que nessa manhã, cada um possa sair, Senhor, dessa crise que vivemos, para a economia do reino, no nome santo e poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluias. Faz já 2010, já fazem 6 anos que eu não prego sobre dízimo e ofertas. E para terminar o culto racional, só existem mais 2 temas a abordar. Já vimos a ceia, já vimos o louvor, já vimos que a palavra é alimento. Só faltam agora 2 temas, o dízimo e oferta e depois os obreiros e seus serviços. Portanto, temos apenas 3 palestras. Essa de hoje eu vou dividir em 2 partes. Num tempo de crise, num tempo de dificuldade que passamos, torna-se cada vez mais importante ouvir essa palavra. E o que geralmente acontece é que quando nós temos dificuldade, nós tendemos a agir de forma natural e lógica. Se o bolso aperta, a primeira saída que nós encontramos, não a primeira, mas depois de algum tempo, nós encontramos uma saída. É que, olha, as contas estão altas e eu vou deixar de pagar o meu dízimo e eu vou deixar de dar a minha oferta. Embora seja uma solução lógica e natural, essa é uma armadilha que cada um de nós acaba caindo. É uma armadilha porque à medida que você vai deixando de dar o seu dízimo, você vai aprender hoje na palavra, a tua tendência é ter a dificuldade cada vez maior na sua vida. Por quê? Porque você optou por viver no natural. Você optou para viver na economia do natural e do físico, ao invés da economia do Senhor. Então, se você continuar não fazendo isso, você vai cair cada vez mais nessa crise. E você vai ser como os outros que dizem, estamos em crise. Hoje Deus me chamou aqui para te tirar da crise. Quem quer sair dessa crise?
Deus quer que você viva na economia dele, na economia do reino de Deus. O reino de Deus jamais se abala. O Deus é o Deus provedor, Ele é dono do todo o ouro e de toda a prata, e Ele quer nos abençoar. Tanto é que no início desse ano Ele nos deu uma promessa, quem lembra? Prosperidade ao servo fiel. E para ser servo fiel, é preciso ser fiel também nos dízimos e nas ofertas. Quem tem experimentado no meio dessa confusão da economia, quem tem sido abençoado nesse lugar, levante a mão. Olha só, amados do Senhor, como Deus é fiel. Obrigado. Essa semana mesmo, me lembro do meu Maria orou aqui por prosperidade na segunda-feira, eu acho. Já recebi um testemunho de alguém que recebeu uma promoção. Quem pode dar um glória a Deus? Na segunda-feira mesmo. Por quê? Porque Deus é fiel. Se nós formos fiéis, Ele cumpre a sua palavra. Hoje então eu vou falar do dízimo e vou abrir um pouquinho, não dá muito tempo, vou dividir só em 2 palestras, talvez o ideal fosse 5. Mas vamos dividir em 2 palestras. Hoje eu vou falar qual a origem do dízimo. O que diz a palavra sobre dízimo? Bem rápido. Por que devemos dar? Para que serve esse dinheiro que nós damos? Qual a resposta de Deus aos nossos dízimos e às nossas ofertas? Semana que vem nós vamos falar como nós devemos dar. Porque, como vou falar daqui a pouco, Jesus disse que não é só dar. O coração tem que se envolver na oferta. Então, semana que vem nós vamos aprender com que coração nós devemos dar. E hoje nós vamos falar sobre o chamado para sermos fiéis no dízimo e na oração. Amém? Muitos pensam que, vamos começar. Muitos pensam que dízimo e oração vem lá de Moisés. Vem lá da lei de Moisés, da velha aliança. É importante que você entenda que o princípio básico, o conceito básico de dízimo e oferta, vem desde Gênesis. O princípio de que tudo que temos pertence a Deus. Foi Ele que nos deu tudo. E nós devemos reconhecer e honrar a Deus com parte daquilo que temos. Esse princípio é válido desde Gênesis, e eu creio, até Apocalipse, até a gente subir, porque depois não precisa dízimo nenhum lá. Amém? Sobre toda a Bíblia você pode pegar marcas do dízimo, marcas da oferta, marca das primícias que as pessoas davam. Vamos então voltar logo ao início. Abel já dava dízimo e oferta, já dava a sua oferta a Deus, já dava as suas primícias. Gênesis 4, quem lembra de Abel, filho de Adão? 4:4. Gênesis 4:4. Eu não vou discutir a diferença entre a oferta de Caim e Abel, que a gente não tem tempo, mas se você notar o 3, versículo 3 diz assim: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra, e a palavra de Deus assim: uma oferta ao Senhor. Aprenda isso, nem toda oferta é de agrado ao Senhor, hein? Nós vamos falar mais sobre isso semana que vem. Mas veja o que Abel fez, uma oferta agradável a Deus. Abel, por sua vez, trouxe o quê? Das primícias do seu rebanho e da gordura desse. Ou seja, ele trouxe das primícias. Aquilo que ele recebeu de Deus, ele disse, em primeiro lugar está Deus. E ele devolveu a Deus parte disso. E o que aconteceu? Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Aleluia. Ou seja, já em Gênesis já vemos o homem reconhecendo que tudo vem de Deus e honrando com parte daquilo que ele recebe, em geral, as primícias. Venha comigo em Provérbios 3.
depois a gente volta a Provérbios 3, que fala de premissas. Em primícias, quer dizer, em primeiro lugar. 3:9 diz assim, todos chegamos? Honra o Senhor com os teus bens e com o quê? E com as premissas de quê? De parte da tua renda. E honra com os teus bens, tudo que Deus te deu é para honrá-lo, viu? Está todo mundo quietinho hoje aqui. Ninguém quer ouvir isso não, meu irmão? E com as premissas de toda a tua renda. Já tem gente incomodado querendo ir embora para casa. Espera aí que Deus quer te abençoar. Essa é a parte inicial. Essa é só a parte inicial. E a gente tem que colocar a base bíblica. E o que acontece quando você honra o Senhor com os teus bens e com as primícias? Diz o 10. Se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém? Mas não vamos me perder. Vamos voltar então. Lá em Gênesis, Abel já deu das suas primícias. E aqui não tem a palavra dízimo, então vou escolher outra que tem dízimo. Abraão deu o seu dízimo ao sacerdote Melquisedeque. Gênesis, capítulo 14. Diz, versículo 20, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E o que fez Abraão? E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Lá em Hebreus, não precisa abrir, eu só vou ler para você. É a mesma coisa, confirmando que Abraão deu dízimo ao sacerdote. Hebreus 7:2 diz assim, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Versículo 4, considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo. Amém. Então veja que mesmo antes da velha aliança, mesmo antes de Moisés estabelecer com mais clareza as regras, já existia esse conceito que vai durar para todo e sempre, porque Deus é o Criador dos céus e da terra. Tudo foi feito por Ele, para Ele e por meio dEle. Tudo que existe, você também foi criado por Ele. No Velho Testamento, então, já em Gênesis existia, no Velho Testamento, Deus dá ordens específicas a Moisés. Eu vou ler apenas algumas, você em casa pode ler várias. Levíticos 27. Versículo 30 e versículo 32. Velho Testamento, falando de dízimo, falando de oferta. Você tem Levíticos, você tem Êxodo, você tem Deuteronômio. Para ler, vamos ler 27, 30. Também, quem está junto? Todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor, pertencem ao Senhor, santas são ao Senhor, ou seja, santas, devem ser separadas ao Senhor, porque pertencem ao Senhor. Pastor, tudo que existe pertence, sim, tudo que existe pertence ao Senhor, mas Deus não quer que você devolva tudo, Ele quer que você devolva parte, no caso dízimo e oferta, em honra a Ele, consagrando. E o dízimo, ele diz, isso me pertence. Por isso que lá em Malaquias, muitas pessoas se chocam, quando ouvem Deus falar que vocês me roubaram, nos dízimos e nas ofertas. É ou não é? É uma palavra até agressiva que o profeta usa. Mas na realidade, falando literalmente, é isso mesmo. Porque o dízimo é separado para Deus, pertence a Deus. E cabe àquele que segue ao Senhor reconhecer isso, que Ele é o Senhor da tua vida e dos teus recursos e dos teus bens. Amém? Glória a Deus. Então, se você for em Deuteronômio, e no 32 diz, no tocante, não só, o 30 fala sobre os cereais,
O 32 fala do gado. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, e de tudo que passar debaixo da vara do pastor, todos juntos, o dízimo será santo ao Senhor. Pastor, e o Novo Testamento? Semana que vem vou falar muito mais do Novo Testamento. Mas por hoje vamos falar apenas de Mateus 23. O que fez Jesus? Mateus 23. Ele estava falando aqui com os fariseus, e os fariseus até que pagavam dízimo. 23. Mateus 23 diz: ai de vós, escribas e fariseus, está falando com os fariseus, hipócritas. Por que eles são hipócritas? Porque vocês dão os dízimos da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Então, eles enfatizavam o dízimo, até porque era para benefício próprio. Mas eles deixavam de lado a justiça, a misericórdia e a fé. O que disse Jesus, então, finalizando? Devias, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, vocês precisam fazer fé, justiça, misericórdia, sem omitir as outras que vocês já estão fazendo, que são os dízimos e as ofertas. Jesus, então, confirma o dízimo. Na verdade, em Mateus 5, ele diz que ele não veio para revogar a lei, ele veio para cumprir a lei. Mais do que isso, Jesus Cristo veio para pegar a lei de Moisés, que quando ele chega na terra, os fariseus tinham tornado uma lei apenas externa, de cumprimento de regras, e ele vem para dizer: olhem para o interior, cumprir a lei não é apenas um ato externo, é também colocar o coração em sintonia com o teu ato. Por isso que ele chama os fariseus de hipócrita. O que é um hipócrita? É que é um ator. Ele faz uma coisa do lado de fora e pensa outra do lado de dentro. Mas Jesus disse: não, eu vou apertar o parafuso, eu vou apertar a lei de Moisés, eu não vou desfazer a lei de Moisés. Lá no Velho Testamento diz para não adulterar, mas eu digo aquele que olhar para uma pessoa com desejo no coração, Mateus 5, já adulterou. Ou seja, o coração faz parte do ato. E aqui, na próxima, não sei se é semana que vem ou na próxima mensagem, nós vamos entrar muito fundo, porque tem gente que paga o dízimo, mas o coraçãozinho ainda não está lá não. Então, o conceito existe, toda a Bíblia. Moisés especifica o dízimo e a oferta, quando dá, como dá. Jesus vem, confirma o dízimo e amplia, aprofunda o conceito de dízimo e mostra a importância do coração, e em seguida a lei do amor e a lei da generosidade, que nós veremos semana que vem. Amém? Então você já viu o que tem de dízimo. Claro que tem muita coisa a mais, mas rapidamente o que tem de base na palavra para os dízimos e as premissas. Agora eu quero falar o que é então o dízimo e as ofertas. Primeiro, dízimo. 10%, o nome já diz. De preferência, as primícias. Há muitos anos atrás, quando eu sentava no banco, toda vez que eu recebi meu salário, eu já fazia o cálculo, já fazia o cheque, já deixava pronto. No outro dia, eu entregava na igreja. Porque um dos pastores me ensinou a fazer isso e eu peguei. Pega o teu salário, não vai nem cálculo rápido, 10%, só vestir a vírgula, coloca, isso é sagrado, isso é separado para Deus. Oferta é outra história, mas dízimo é separado, e não importa o valor. Pastor, eu ganhei R$1, vou dar 10 centavos. Dê,
Porque dízimo é um ato de fé e obediência. De tudo que você recebe. Tudo que entra na tua conta. Dá os seus 10%. Pequeno e grande também. Eu me lembro a primeira vez que eu vendi um apartamento e fui dar o dízimo. Você lembra, Maria? Maria não concordou muito não, na época. Você está exagerando, né? Aliás, olha só, não tem exagero aqui. Aqui é o seguinte, aqui Deus não dá margem. Ou você obedece ou você não obedece. Ou você está no reino de Deus, ou você está no reino que você é o cara. Olha, como eu já entendi que eu não sou o cara, que eu não consigo mudar esse sistema, que eu não sou melhor do que ninguém, eu preferi ficar debaixo do reino de Deus. E ali, Deus tem me protegido. E ali, Deus quer te proteger. Pelo teu ato de fé e obediência. E em geral, você dá na tua igreja local. Malaquias 3:10 diz, trazei os dízimos à casa do Senhor. Aonde você recebe o teu alimento, aonde você tem sido alimentado, do ponto de vista espiritual, é o lugar que você tem que dar o dízimo. Se você me visita hoje, eu não quero o teu dízimo, quero a tua oferta. A oferta você pode dar em qualquer lugar. Agora, o dízimo não. Procure dar aonde você recebe. Aonde você recebe de Deus. Amém? Glória a Deus. Maria concordou, claro que a Maria concordou. Maria concordou e sorriu depois que foi abençoada. Tanto é que ela agora vive orando por vocês aqui. Viu domingo passado como ela orou? Ela já aprendeu a lição do dízimo. Ela já aprendeu a lição do dízimo, graças a Deus. Amém? Agora oferta é outra história. Se dízimo é ato de fé e obediência, oferta é voluntária. Veja, não é voluntário a oferta. Porque Deus conta com os dízimos e as. O que é voluntário é o quanto você dá de oferta. Eita, cada vez pior essa palestra de hoje. E essa você dá de acordo com o teu coração. De acordo com a liberalidade, generosidade do teu coração. De acordo com o desejo que você tem de honrar a Deus. De acordo com o desejo que você tem de honrar a casa de Deus. E aquilo que Deus colocar no teu coração, dê com alegria. Porque a oferta, ela não é um ato de obediência, não é obrigatório. Ela é como se fosse uma semente. Uma semente que você joga. E essa semente, à medida que você vai sendo generoso, essa semente vai frutificar a 10, a 20 e a 100. Eu gosto de pensar assim, não é bom separar dízimo e oferta, como você vai ver semana que vem. Mas assim que eu aprendi, eu guardei 2 conceitos. O dízimo é o seguinte, o maligno não bota a mão no que é teu, ele repreende o devorador quando você dá o teu dízimo, amém? Agora, o que você oferta dá o grau de generosidade do teu coração. Ele dá o grau de generosidade do teu coração, o grau que o evangelho já conquistou o teu coração. Que Deus já conquistou o teu coração. Quanto mais Deus conquistou o teu coração, maior é a tua oferta. E se Deus já conquistou o teu coração, maior é a tua oferta, mais preparado você está para ser próspero. Então a oferta está ligada à prosperidade, à multiplicação da tua vida. Uma coisa é viver sob o seguro do dízimo, para que o inimigo não entre na tua vida. Outra coisa é viver livre, liberado, generoso nas mãos do Senhor, para que Ele venha fazer a obra dEle, do jeito dEle. Amém? Pastor, muitos já me chegaram para mim, pastor, eu não dou o dízimo, mas eu dou ofertas. Amado do Senhor, uma coisa é o dízimo, outra coisa é a oferta.
Diga para o irmão do lado, oferta não substitui o dízimo. Mas pastor, minha oferta é gorda. Oferta gorda, oferta magra, não substitui o dízimo. Mas é 20%. Problema teu. É uma oferta. Não é um ato de fé permanente, frequente, constante, mês a mês. Então não substitui o dízimo. Eu ouvi um aleluia. Amém? Outra coisa que você deve aprender sobre oferta é que a oferta deve te custar algo. Você já viu aquele cara que... Eu já passei por isso, né, na igreja, então... Teve momentos na igreja que passava a sacola, eu olhava lá, via a minha menor nota e botava ali, ou não é? Não vou perguntar quem já fez isso, porque não interessa, não é? Mas a maioria de nós já fez. A oferta deve lhe custar algo. Vim aprender com Davi. 2 de Samuel 24, 24. Ou seja, o que Deus está falando é, a oferta não é o que sobra não, amado. Amado Senhor, eu não preciso da sua sobra não, eu sou o dono do ouro e da prata. Se o coração não se alegrar e me dar, não dá não, irmão. 24, 24. Ô Jesus. Os pais que vieram aqui para ver as criancinhas estão ouvindo isso, não, irmão, mas não tem problema não. Só Deus sabe por que eu estou pregando isso hoje. Amém? Então, aqui Davi havia uma praga e Deus falou, olha, você tem que erigir um altar para mim. Então Davi estava procurando um local para altar. E chegou lá em Araúna. Chegou, se aproximou do dono da terra, versículo 21, e o dono perguntou a ele, por que vem o rei, meu senhor, a seu servo? Respondeu Davi, para comprar de ti essa eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor. 22. Então disse Araúna a Davi, tome e ofereça o rei, meu senhor, o que bem lhe parecer. Leva a terra, leva o boi, leva o gado e faz a sua oferta, Davi. Eu não vou tirar nada de você porque você é meu rei. 24, Davi responde, porém o rei disse a Araúna, não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Eles tinham lá os animais deles. Na época de Moisés era, você dá os teus animais como oferta, não dá o animal do vizinho não. Tem que te custar algo. E Davi, então, o cara chegou e disse, Davi, tu é o rei, faz o que você quiser com essa terra, dá os animais. Ele falou, não. Eu quero comprar pelo preço justo, porque isso é uma oferta que eu vou fazer a Deus. Tem que me custar algo, senão a oferta não seria minha. A oferta seria tua. Então não pega dinheiro emprestado para dar oferta. 25, edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e a praga cessou, conhecemos isso no nome de Jesus. Então, básico que é o dízimo, 10%, é ato de fé e é obrigatório, pertence ao Senhor. Oferta, você dá aquilo que tiver no seu coração, e à medida que você conhecer cada vez mais a grandeza e o amor de Deus, o teu coração vai se abrindo, e você vai dando ofertas cada vez mais gordinhas. Para que serve o dízimo? Não vou nem abrir. Malaquias 3,10 diz, trazei o dízimo, todo o dízimo à casa do Senhor, para que haja, casa do tesouro, para que haja o quê? Mantimentos. E ali havia então o sustento dos sacerdotes e dos levitas, que foram separados para Deus, e as despesas do templo. Hoje,
Luz, gás, obra, tudo que se faz, os empregados que existem na igreja, tudo isso são despesas da igreja. E para terminar essa parte, para seguirmos em frente, eu queria que você entendesse que dízimo e oferta também é louvor. É uma forma que você tem de louvar, honrar a Deus. Não é só com a sua boca. Sacrifício de lábios que confessam o teu nome, isso é louvor. Mas dízimo e oferta também é louvor, porque aqui, quando você faz esse ato, você reconhece que tudo vem dele, que tudo pertence a ele. Você que reconhece que Deus é a sua fonte de segurança e de provisão, não a riqueza. Você começa a dizer que Deus é mais importante do que a riqueza para você. E você reconhece que Ele é fiel e poderoso para suprir em Cristo Jesus cada uma das tuas necessidades. Quando você é fiel, meu irmão, Deus não é homem para que minta, Ele cumpre as suas promessas nas nossas vidas. E quando você reconhece e faz isso como um ato de fé, Deus está sendo honrado, Deus está sendo louvado. Por isso, diga comigo, dízimo e oferta também é louvor. Semana que vem falo mais sobre isso. Agora que eu já tenho assim um verniz de conhecimento sobre dízimos e ofertas, eu queria focar na resposta de Deus. O que Deus faz quando você é um dizimista fiel e um ofertante fiel. Primeiro você precisa guardar que no Dia dos Pais você tem que guardar isso. Deus é um Deus abençoador. Deus não nos criou para ficar jogando seta em cima da gente, dizendo que a gente errou. Não. Deus quer nos abençoar. Como um pai quer abençoar o seu filho, Deus quer nos abençoar mais ainda, porque Ele é dono de todo o ouro e de toda a prata, de toda a sabedoria e de todo o poder. Amém? E a segunda coisa que você precisa saber é o que nós consagramos a Ele. Ele abençoa. Porque Ele é reverente. Ele quer te abençoar, mas Ele te respeita. Se você quer viver do teu jeito, Ele respeita. Já falamos numa das palestras. O Espírito Santo é reverente. Então, para que Ele possa abençoar uma área da sua vida, é necessário que você consagre essa área e diga a Ele, essa área da minha vida, pode dizer, essa área da minha vida te pertence. Veja, começa com o coração em salvação. Deus quer te salvar, quer salvar todo mundo? Amém. Deus gostaria de salvar todo mundo, mas Ele só pode salvar aquele que entregar o seu coração e se render a Jesus. Depois que você entregou o coração a Ele, Ele vai começar a trabalhar na tua vida, aleluias. E a vida eterna virá para a glória do Senhor. Quem crê, dá um glória a Deus. Ele quer abençoar a tua família, mas a minha família não quer saber dele. Mas você pode consagrar a tua família, entregar sempre, orando por eles, pedindo perdão por eles. Meu filho não quer saber de ti, minha filha não quer saber de ti. Senhor, como fez Jó, sempre fazia sacrifício pelos filhos. Senhor, perdoa os pecados deles, Senhor. Por favor, traz um dia, Senhor amado, que o coração deles se abra, se entregue a ti. O meu marido aparentemente não presta, mas eu sei que tu tens algo maravilhoso na vida dele. Perdoa os pecados dele, toca no coração dele, traz ele às tuas mãos. Isso é consagrar, isso é dizer, eu confio que tu podes abençoar a minha casa. E não é diferente a vida financeira. Só que a vida financeira, ela é mais concreta. É você obedecer aquilo que Deus falou. O dízimo e as ofertas. Vamos voltar para o Provérbios 3? Quero que você grave aqui, Provérbios 3 e Malaquias 3. Diz assim, 3, 9 e 10, diz, se você honrar com os teus bens e tuas premissas, se encherão fartamente os teus celeiros.
se você me honra, se você consagra a tua vida financeira, se prepara que eu vou derramar bênçãos sem medida na tua vida. Amém? Premissas. Por que premissas? Porque Deus é o primeiro, irmão. Quando a gente fica devendo muito, espero que você nunca tenha passado por isso, mas alguns passam, né? Ficam devendo e você tem uma série de credores a receber, não é? Já aconteceu isso com você? Aí tu tem até que escolher qual credor que você vai pagar, não é? Será que eu vou pagar esse, semana que vem eu pago aquele, se der eu pago aquele, faço assim, não é? Mas sabe qual é o maior credor que você tem? É Deus. Por isso ele diz premissas, ele é o primeiro, ele é o prioritário. Ele vai à frente. A ele devemos em primeiro lugar, devemos servi-lo em primeiro lugar. Difícil de ouvir essa palavra, mas se você quiser, continua na crise. Continua raciocinando naturalmente e logicamente, porque eu preciso que você comece a raciocinar pela fé, por aquilo que a palavra de Deus fala. Ele é o primeiro a receber, ele é o primeiro a ser servido, por isso a palavra de Deus diz primícias. Outro extremo, esse é o que estava mal, estava com problema. Agora o outro cara, o cara que está ganhando bem. Quanto mais você recebe de Deus, mais você deve honrá-lo. Porque quanto mais você recebe, mais grato você deve ser, e mais aberto o teu coração deve ser para Ele e para a obra dEle. Ou você pensa que você não tem uma missão aqui na terra? Ah, eu já estou salvo. Não, você tem uma missão, Deus colocou nas tuas mãos, de expandir o reino de Deus através da tua vida. Você cooperar para que esse reino venha se expandir. Então você precisa de alguma forma cooperar com a obra do tempo, cooperar com missões. Aquilo que Deus colocar no teu coração, você precisa fazer. E aqueles que fazem isso, aqueles que fazem bom uso, ele fala, honra os bens que eu dou. Aquele que faz bom uso dos bens que Deus colocou, Deus acrescenta. Deus quer acrescentar. O que é bom uso, já falei. A obra de Deus, o templo, sem se esquecer dos necessitados. Sem se esquecer dos necessitados. O que você tem feito com os bens e os recursos que Deus está te dando? Em que medida você tem colocado na obra de Deus? Em que medida você tem sido generoso com a obra de Deus e com algumas pessoas necessitadas ao seu redor? Se colocamos os nossos recursos à disposição de Deus, Ele coloca o seu poder para suprir as nossas necessidades. Por isso que Jesus disse em Mateus 5, podemos ir lá. No Mateus 6, 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer a um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. O que ele conclui? Não podeis servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Mas como, se eu não tenho o que pagar, como é que eu vou pagar? Ele diz assim, não andeis ansiosos, com coisa alguma, com o que haveis de comer, ou o que haveis de vestir. Observa, olha os pássaros, eles não têm como armazenar comida, e nada lhes falta, nada nunca lhes falta, não cai um pássaro sem a permissão de Deus. 2, a roupa,
Olhe para as vestes dos lírios do campo. Deus colocou mais bonitas até do que do rei Salomão. Por isso, não andem ansiosos. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e essas coisas vos serão acrescentadas. Deus vai acrescentar à medida que você entender que há dois deuses a servir, ou a riqueza e ser bem fechadinho, bem avarento, muito preocupado, muito ansioso, ou o reino de Deus, e andar segundo os princípios do reino de Deus, para que Ele possa acrescentar. Diga, Deus vai acrescentar ao coração generoso. Venha para Provérbios 11. Não, 24, 11 e 24. A quem dá liberalmente, estou vendo aí nas Bíblias passando ainda. 1, 2, 3. A quem dá liberalmente, ainda o quê? Se lhe acrescenta mais. Não, mais não. Mais e mais. Início do 25. A alma generosa prosperará. Essas são promessas de Deus. E esse é um círculo não vicioso, um círculo virtuoso. Quanto mais eu abençoo, mais eu sou abençoado. Enquanto que a maioria de nós, quando as coisas apertam, nós caímos no círculo, não virtuoso, mas vicioso. Quanto mais dificuldades, o bolso aperta, eu tiro o dízimo. Quando eu tiro o dízimo, estou em desobediência. Estou em desobediência, a mão do inimigo pode devorar. O devorador pode atuar na minha vida. Cada vez eu tenho mais dificuldades. Círculo vicioso. A resposta de Deus, portanto, é: eu procuro abençoar vocês. O que eu gostaria é que cada um de vocês tivesse um coração generoso. Porque quanto mais generoso for o teu coração, mais eu posso derramar as minhas bênçãos na sua vida. Porque eu sei que ao te abençoar, estou abençoando a minha obra e aqueles que estão ao teu redor. Amém? Diga comigo, diga para o seu irmão, pergunta ao seu irmão, quer ser abençoado? Diga para ele, seja um abençoador na obra de Deus, sem esquecer os necessitados. Aleluia. Jesus disse, dai e dar-se-vos-á. Amém? Última etapa. O que acontece quando nós não entregamos os nossos dízimos e ofertas? Já falei, círculo vicioso. Estamos em desobediência, o devorador começa a agir. E o que faz Deus? Deus podia dar um jeitinho e resolver o nosso problema, mas não é assim que Ele age. Sem fé, é impossível agradar a Deus. O que Ele faz? Ele aponta o erro e diz, muda. Exatamente o que estava acontecendo ali na época de Malaquias. Malaquias 3, vamos agora para a penúltima passagem. Malaquias 3. Exatamente, o povo parou de dar o dízimo por vários motivos, não sei quais, ou dava ofertas dos piores animais. Tem 4 animais, aquele ali é perneta, tá mancando, dá esse para Deus. O outro é cego, esse é que é bom, entrega para Deus. É mais ou menos assim que a coisa andava. Eu estou pagando meu dízimo. E aí, Deus diz assim, olha, já era para ter consumido vocês, porque é brincadeira que vocês estão fazendo comigo. Aí diz assim, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso eu não vou consumir vocês.
O que Deus faz, Ele não destrói. Ele dá chance ao arrependimento. Por amor a cada um de nós, Ele dá chance ao arrependimento. Ele no 7 diz, tornai-vos para mim. Voltem para mim, por favor. E lá no fim do 7 diz assim, em que havemos de tornar? Tem hora que a gente, de tanto fazer as coisas erradas, a gente já não nem percebe mais que estamos fazendo coisa errada. Você já viveu isso? Você começa a se acostumar com o teu erro e acha que aquilo ali não é pecado nenhum. Qual o problema de não dar o dízimo? Estou com o bolso furado, não, a situação está preta. Está complicado, o senhor sabe da crise. Sim, tu quer viver na crise, vive na crise. E Deus está dizendo, não vive na crise, eu quero te abençoar. Por favor, tornai-vos para mim. Em que vocês, no caso deles, em que vocês estão, o que nós havemos de tornar, o que precisa mudar? Aí Deus vai fundo, né? Roubará o homem a Deus? Lemos lá em Levítico. Isso aqui pertence a Deus. Roubará o homem a Deus? Pois vocês estão me roubando, meus irmãos de Malaquias. Nos dízimos e nas ofertas. E por isso, 9, com maldição sois amaldiçoados. Essa é a regra do jogo. Existem, assim como no reino físico, existem princípios que não tem jeito. Eles se cumprem. Leis físicas que se cumprem. No reino espiritual existem leis espirituais que se cumprem. E uma delas é dízimo e oferta. E semana que vem você vai ver outra. Dízimo e oferta. Então não adianta, se você não se coloca debaixo da mão de Deus, você será amaldiçoado. Portanto, 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Amém? Quem pode dar um amém? Aí, Deus já sabe como é que é o coração do homem. Quem está num momento difícil aí? Não tem vergonha não. Com todo amor, carinho, falo com você o que Deus fala. Porque quando eu estava sentado aí, às vezes também passei por algum motivo, eu falava assim, Senhor, faz o seguinte comigo, olha só, eu já decidi dar o dízimo. Melhor as coisas que eu dou. Ah, não é? Melhor um pouquinho que eu dou. Porque senão como é que eu vou pagar? Não é natural de novo? Não é lógico? Estou numa pirambeira danada, viu, irmão? Tu ainda vem pedir dízimo? Esse negócio aí é ingrato, isso é até uma ofensa às pessoas, pastor. Do ponto de vista lógico e natural é. Mas é como funciona no reino espiritual. Por isso Deus foi muito amável com aquele povo. Ele falou, eu não vou fazer esse acordo com você. Primeiro te abençoar para depois você pagar. Porque o meu reino funciona pela fé. Mas eu vou te dar uma coisa, você pode me provar isso. Prova. Dá um passo de fé e vê o que acontece na tua vida. Provai-me nisso. É o único lugar da Bíblia que Deus faz isso. Porque Ele conhece meu coração e o teu. E Ele sabe que precisamos de dinheiro para viver. Provai-me nisso. Se eu não abrirei a janela dos céus para que você seja ricamente abençoado. Provai-me nisso. E veja o que ele diz depois. Diz o Senhor dos Exércitos, 10 no final, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós o quê? Bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador. Olha o devorador que estava atuando naqueles que não estavam obedecendo. Eu vou repreender ele, para que não vos consuma o fruto da terra. Você trabalha, acontece um monte de coisa. Cuidado, pode ser o devorador. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos.
Felizes é mais do que rico. Tem tanto rico triste aí. Feliz, é ser próspero, é ter paz. É isso que Deus quer que você tenha. E é essa resposta que Ele quer te dar, e depende de uma atitude, de uma decisão tua. 1 de Reis 17. Eu quero que, pastor, isso é papo teu, esse negócio o senhor está sendo meio... Eu quero que você entenda como funciona esse mecanismo de fé. Você dá um passo de fé, Deus responde. Não é o contrário. Deus, faz isso por mim, depois eu faço. Veja que coisa horrorosa que fez o profeta Elias com a viúva. Se fosse eu, pegava esse cara e batia nele. E você também, olha o que ele fez. Contexto, 1 Reis 17, contexto. Uma seca geral, uma crise geral igual a nossa, ou pior. E o profeta Elias chega perto da viúva de Serepta. Está lá, é Serepta essa? Sei lá se é de Serepta. É, Serepta. A viúva de Serepta. Chega lá, ele diz assim, traz para mim um copo d'água. Aí, versículo 11. Quando ela ia buscar o copo d'água, ele falou o seguinte, traz também um bocado de pão na tua mão, que o profeta está com fome. O que ela respondeu? 12. Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei os 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Chegou na casa da moça, você pode trazer um copinho d'água? Quando ela foi buscar, viu que era legal, dá para trazer um pãozinho de não? Esse é um homem de Deus. Pãozinho não. Ela diz assim, está difícil. A seca e a fome está muito grande. Eu tenho só um pedacinho lá de bolinho, eu e meu filho comeremos o último e vamos morrer. Mais ou menos aqui, na hora da crise, você está assim, está difícil. O que faz o profeta? Vem cá que eu vou orar por você para mudar. Não, vamos clamar a Deus para mudar. Sabe o que ele faz? Ele fala, primeiro, não temas. Amém? Agora você vai lá dentro, dona viúva, e faz um bolinho, primeiro para mim. E traz aqui fora. Bota isso no Jornal Nacional. Esse cara está explorando essa mulher. É ou não é? Não tem o mínimo de sensibilidade, uma mulher quase morrendo de fome, e ele lá, o cara ainda com saúde, porque está caminhando, e vai lá e fala o seguinte, não temas, e traz o primeiro bolinho para mim. A primícia para Deus. Um ato de fé. E logo depois ele diz, porque da tua panela a farinha não vai acabar. E da tua botija o azeite não vai faltar. Aleluia. Agora se coloca na posição da mulher. Quem tem filho sabe. E ele diz assim, você vai lá dentro, eu vou ficar aqui fora. Eu não quero te pressionar. Eu não quero que você dê porque o pastor está falando. Ou porque o profeta está falando. Não. Senão não vale. É entre você e Deus agora. Vai lá dentro, fica olhando teu filho lá com aquela fome danada. E você preparando um bolinho para mim. É fé, irmã. Viuvinha? É pela fé. Ou tu fazes e aceita a palavra, ou tu não faz. Viu como é? Faz a tua parte que Deus vai fazer a dele. E o que ela fez? Foi lá, pegou o bolinho, ele comeu o bolinho e diz a palavra o quê? Que da panela a farinha não acabou.
e da botija o azeite não faltou. Aleluia! Você entendeu qual é a dinâmica? Hoje Deus está falando com você. Que pode estar numa pinimba que nem a viúva. Já não sabe mais o que fazer com as tuas contas. Deus falou, você quer sair dessa? Seja obediente e dê o dízimo. Seja generoso e dê uma oferta. E hoje, talvez, não sei se eu já fiz isso nesses 9 anos, a primeira vez, se foi a segunda. Eu vou fazer algo diferente nesse culto. Eu quero que você feche seus olhos. Porque o que Elias estava fazendo, ele estava dando uma oportunidade para aquela mulher ser abençoada. E quando eu vi Maria orando aquele dia e pessoas sendo abençoadas, eu coloquei, Senhor, eu quero dar uma nova oportunidade para essa igreja ser abençoada. Mas o ato é teu. É agora que você tem que tomar a tua decisão. Você que não estava dizimando, dizima agora. É um ato de fé. E você que não estava dando oferta, uma oferta do resto, seja generoso agora. Porque da panela a farinha não vai acabar. Por isso, feche seus olhos, que eu quero orar a Deus e depois você vai dar a tua oferta. Eu não quero saber o quanto é, só quero no fim orar elas aqui, tá? Fala, amada. Pode dar à noite. Mas eu preferia que desse agora, se você tem cheque, diz, tá daqui a 10 dias só, pastor. Mas aí já não é muito fé, hein? Já não é muito fé. O que Deus me mandou fazer hoje foi incomodar você, tá? Fecha teus olhos. Senhor, a tua palavra foi pregada. E como o profeta Elias, estou sendo insensível à dor do meu irmão. E estou, Senhor, colocando esse peso sobre ele. Mas, Pai, que teu Espírito Santo agora coloque em cada coração aquilo que deve realizar, aquilo que deve ofertar. E o dizimista que estava longe, que estava como o pessoal de Malaquias, que possa agora tomar essa decisão de sair da crise e entrar na sociedade, na economia do reino de Deus. Agora, Senhor, como é o nome disso aí? As salvas vão passar, Senhor. Espere 1 minuto para passar a salva. Você que tem algo, pode mexer na tua bolsa, não quero nem ver, ninguém vai ver. Cada um agora é entre você e Deus, esquece o irmão do lado, faz do teu jeito, porque Deus hoje me pediu para te dar essa oportunidade. Deus hoje está testando a liberalidade do teu coração. Separa agora aquilo que você vai dar. Pastor, não quero dar nada, glória a Deus. Ninguém é obrigado. Se for, já era, não interessa. É crer na palavra e dar com alegria. Aleluia. Agora sim podemos passar. Se depois precisar de envelope, pede. Mas pode jogar aí dentro, não tem problema nenhum. Eu quero ainda orar. Aleluia. Essa é a oportunidade para Deus honrar, aleluia, a tua fé. Deus está te dando essa oportunidade, aleluia. Glórias a ti, Senhor. Aleluia.
Aleluia. Glória a Deus. Pode trazer aqui que eu vou orar. Hã? Pode sentar, pode sentar. Você pode ficar de pé. Pai, eis aqui a resposta da tua igreja à tua palavra. Alguns aqui em grande dificuldade deram um passo de fé, entenderam a palavra de hoje, Senhor amado, e agiram num ato de obediência e fé. Eu te peço agora, Senhor, faz a tua parte. Nesse momento de grande crise no mundo natural, na economia terrena, Pai, mostra aquilo que Tu és o Deus maravilhoso, Deus fiel, que abençoa sem medida. Abre janela dos céus agora e começa, Senhor, a repreender o devorador na vida dos meus irmãos e abrir portas de promoção, portas de emprego, que causas na justiça agora, Senhor amado, sejam resolvidas de forma milagrosa, para que Teu nome seja exaltado, para que Teu nome seja glorificado. E eu abençoo pela fé cada uma das famílias aqui representadas. E te agradeço, Pai, no nome santo e poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Diga assim para o seu irmão: se tu uma bênção, seja um abençoador. Aleluia. Agora dá a mão ao seu irmão do lado. Semana que vem eu vou estar em JF. Na outra semana eu complemento essa, mais para o Novo Testamento agora, dízimos e ofertas no Novo Testamento. Repete comigo, por favor. Senhor, obrigado pela Tua santa palavra, que abre o nosso entendimento do reino espiritual, das leis espirituais que regem as nossas vidas. Agora, Senhor, leva-nos em segurança aos nossos lares. Temos certeza, pela fé, que da panela a farinha não vai faltar, e na botija o óleo e o azeite não vão acabar, e o Teu nome vai ser glorificado, em nome de Jesus. Senhor, leva-nos agora em segurança aos nossos lares, debaixo da Tua unção, debaixo da Tua proteção, em nome de Jesus. 1, 2, 3. Aleluia!